Boa tarde, internautas do Jornal do Médio Vale. Nós estamos falando ao vivo aqui dos estúdios do JMV-TV e hoje dando continuidade às sabatinas com os candidatos a prefeito de Timbó. Ontem nós tivemos duas entrevistas realizadas com os candidatos Flávio Germano Bussi, do PL, e também o candidato Douglas Emanuel Marchetti, do União Brasil. Essas entrevistas já estão disponíveis de forma nas nossas redes sociais e principalmente no site do Jornal do Médio Vale, www.jornaldomediovale.com.br, e também no YouTube. Você poderá assistir pela sua TV, no seu celular ou no computador. E hoje temos a graça e satisfação de receber aqui nos nossos estúdios o candidato do PP, Guilherme Voigt Júnior, o popular Tuti, ele que é vice-prefeito de Timbó e que também é candidato a prefeito, à sucessão do prefeito Jorge Krieger. Boa tarde, Tuti, seja bem-vindo e desejamos uma boa entrevista, um bom bate-papo com você. Boa tarde, Evandro, e boa tarde a todos que nos acompanham nas redes sociais. Tuti, como é praxe das nossas entrevistas, a gente dá um espaço para que o candidato faça uma autoapresentação e também conte um pouco da sua história pessoal. Então, eu faria a pergunta clássica: quem é Guilherme Voigt Júnior? Então, Evandro e ouvintes, e aqueles que nos acompanham nas redes sociais, eu sou Guilherme Voigt Júnior, o Tuti, nasci em Timbó, Oase, cresci nessa cidade, me casei aqui com a Soraya, vamos fazer agora, na verdade, 41 anos em novembro. Temos duas filhas, a Jerusa e a Jennifer. Atuei na área da construção civil, como empreendedor na parte elétrica e hidráulica, também em manutenção de elevadores. E, além do mais, também como músico. Fui vereador por 3 mandatos, presidente da Câmara de Vereadores e hoje vice-prefeito da cidade de Timbó, ao lado do prefeito Jorge Krieger. Lembrando que eu já tinha colocado meu nome à disposição para ser prefeito da cidade na última eleição, como vereador, e achava que estava preparado. Porém, eu vi agora e eu entendi agora que não estava preparado para ser prefeito enquanto eu estava como vereador. Hoje eu estou preparado porque aprendi como funciona o executivo, ao lado do prefeito Jorge, atuando muito e todos os dias atendendo a comunidade na prefeitura. E aí eu estou muito preparado para ser prefeito dessa cidade. Lembrando que eu defendo valores, família, princípios. Essas são as linhas que eu sempre atuei, sempre vou atuar, defendendo todos os valores cristãos. Deus, pátria e família também é o meu lema, porque eu tenho sempre falado Deus sobre todas as coisas, a família a base de tudo. O que motivou você, com esse currículo que você apresentou na área política e também na área privada, a ser candidato a prefeito de Timbó? O que lhe motiva, o que lhe dá essa vontade de servir a comunidade como prefeito de Timbó? Evandro, eu comecei muito cedo, sendo presidente de associações. Por exemplo, eu fui presidente da APP das creches das minhas 2 filhas, em 2 oportunidades. Fui presidente de jardim de infância, das 2 oportunidades, quando as minhas filhas estudavam no jardim de infância. Depois eu fiz parte da APP do Colégio Estadual Júlio Scheidemann, onde as minhas 2 filhas estudavam. Fui presidente da Associação de Moradores do meu bairro, bairro Quintino. Fui presidente do Conselho Local da Saúde. Também fiz parte do Conselho Tutelar como suplente. Então, sempre estive envolvido nas ações sociais do nosso município. Isso me credenciou para ser um bom vereador. Trabalhei muito na área, me identifiquei muito nessa questão política, busquei o meu espaço politicamente, nos meus mandatos de vereador, como presidente da Câmara e hoje como vice-prefeito, sempre trabalhando e me preparando para ser o prefeito dessa cidade.
E hoje, sem sombra de dúvida, eu me sinto preparado para ser o prefeito dessa cidade, por isso colocamos o nosso nome à disposição e agradeço também ao prefeito Jorge Krieger que tem aceitado me trazer para ser o seu sucessor. Então, hoje nós estamos aqui na função de candidato a prefeito e buscando o apoio dos nossos timboenses. Ô Tuti, você na sua história pessoal tem na sua ascendência, o teu pai, que trabalhou com obras públicas também, né? Foi até responsável pela construção de pontes aqui, as pontes antigas de Timbó. Eu queria que você falasse um pouquinho de como foi o trabalho dele, que até lhe inspirou provavelmente nessa sua jornada na iniciativa privada e pública. Então, eu nasci numa família muito humilde, meu pai era pedreiro, depois ele também tinha sua empreiteira de mão de obra na construção civil, onde eu desde cedo aprendi a trabalhar nessa área, onde também eu me incentivei, e meu pai me incentivou para trabalhar atuando nessa área. Hoje eu tenho 63 anos, muita experiência, e eu não era nem nascido, Evandro, e amigos que nos acompanham, e meu pai já construiu as duas pontes no centro de Timbó, que é aquela ponte ali no Lojão Astral, e do outro lado, ali ao lado dos calçados Marli. Meu pai já construiu essas pontes, eu não era nem nascido. E ele continuava fazendo esses serviços na construção civil, onde eu ingressei na parte elétrica e hidráulica e fiz muitas obras em Timbó na instalação, tanto hidráulica como elétrica, e acompanhando os passos do meu pai. Isso que me incentivou também para trabalhar nessa área. Tuti, você que é vice-prefeito, foi vereador em 3 mandatos, presidiu a Câmara, tem todo esse histórico que você falou. Eu queria que você fizesse uma avaliação do atual momento de Timbó e da própria administração municipal, da qual você faz parte. Acho que até fica fácil para você falar sobre o assunto. Então, eu queria que você falasse para os nossos internautas e leitores do Jornal do Médio Vale qual a sua avaliação de Timbó e também da administração. Amigo Evandro, a avaliação que eu faço do nosso governo, da atual gestão, é das melhores. Sem sombra de dúvida, é uma das melhores gestões da nossa cidade, respeitando sempre os demais prefeitos anteriores que já fizeram também muito por Timbó dentro das suas condições. E sei que todos fizeram tudo aquilo que podiam, o melhor para Timbó. Então, parabenizamos a todos os prefeitos anteriores que passaram pela nossa cidade, mas a gestão do prefeito Jorge Krieger e Tuti de vice, sem sombra de dúvidas, é uma das melhores gestões que o nosso município já alcançou. Nós poderíamos falar aqui em várias ações, como a maior infraestrutura do município. Nunca se pavimentou tantas ruas no nosso município como se pavimentou no governo Jorge Tuti. Também na saúde, estamos investindo cada vez mais. Poderia falar em números aqui, que hoje, por exemplo, nós investimos na saúde mensalmente quase 42 milhões nesse orçamento desse ano. Então, a gente tem intensificado muito nas nossas obras de infraestrutura, na saúde, na educação. Então, eu vejo assim que ainda há sempre coisas para melhorar. E nós vamos fazer isso, melhorar a cada dia. Mas, sem sombra de dúvida, essa gestão do prefeito Jorge Tuti é uma das melhores dos últimos anos, sem sombra de dúvida. Candidato Tuti, nós gostaríamos que você falasse um pouquinho sobre a coligação que ele dá sustentação nessa campanha e também os candidatos a vereador, né? Que a gente sabe que todo prefeito precisa ter a sua base na Câmara. Então, eu gostaria que você falasse sobre os candidatos a vereador, a sua coligação, quem faz parte, e como se chegou a essa composição. Então, Evandro, é sabido, né? As pessoas, creio que a maioria das pessoas que vão estar nos assistindo, nos acompanhando, eu me filiei no PSDB em 1991 e fiquei no PSDB até esses meses passados, 33 anos no PSDB. Recebi o convite do prefeito Jorge Krieger para ingressar no PP, da onde meu pai sempre foi filiado, Arena e depois o PP. E voltei às raízes, ao PP que me deu essa oportunidade de ser candidato pelo PP, a convite do prefeito Jorge Krieger, com aprovação
aprovação de todos os membros do PP aqui na nossa cidade, o progressista, né, Partido Progressista, que é o PP, e fiquei muito feliz em ter esse convite de estar hoje representando o município de Timbó através da sigla progressista. Agradeço ao prefeito Jorge, agradeço a todos que apoiaram essa iniciativa, essa ideia, e eu estou muito feliz onde eu estou hoje, participando desse pleito eleitoral como candidato a prefeito, junto aos irmãos e amigos do PP. O PSDB continua conosco, consegui trazer o PSDB junto para essa campanha, estamos aí com uma nominata muito boa do 45 na nossa coligação, uma ótima nominata também de vereadores do PP, que são também nomes fortíssimos e nomes muito bons que o PP está oferecendo, assim como o PSDB, mas quero falar um pouquinho do Partido Novo, que também aceitou essa disponibilidade, ou aceitou esse desafio de estar junto com o PP e o PSDB, nos ofertando o vice-prefeito, o candidato a vice-prefeito, que é o Márcio Elísio. Lembrando que o candidato Márcio Elísio estava sendo cogitado e estava em campanha, inclusive, para ser prefeito, candidato a prefeito também em Timbó pelo Partido Novo. Nós conversando, e fiquei muito feliz com a aceitação do próprio Partido Novo, que são pessoas idôneas, pessoas fantásticas, pessoas incríveis dentro do partido, empresários de muita boa índole, pessoas de muita boa índole, aceitaram o desafio, Evandro, de vir junto conosco para ser o nosso candidato a vice. Inclusive, eu até fazia parte da pergunta aqui, acabei pulando, justamente uma apresentação do candidato a vice, né, que é o Márcio Elísio. Então, eu gostaria que você até continuasse falando do Márcio Elísio, o perfil dele, certo, e a importância dele na sua eventual vitória e na sua campanha também. O candidato a vice, o meu candidato a vice, que aceitou esse desafio, é o Márcio Elísio. Ele é professor de formação, ele é efetivado no Estado como professor, e ele aceitou o desafio na época, desde o primeiro dia de mandato do prefeito Jorge Krieger, de ser o diretor do esporte na Fundação Municipal de Esporte, sem ter vínculo nenhum político, mas sim pela parte técnica que o Márcio Elísio tem nessa área de esporte. E ele, durante esses 8 anos, esteve fielmente ao lado do prefeito Jorge Krieger. E aí, mais um motivo de nós termos essa oportunidade de ter o Márcio como vice, justamente para somar. Uma pessoa que veio também numa família humilde, trabalhou, cresceu, estudou, se formou, e hoje ele faz essa função com muita ênfase e também com muita maestria à frente da nossa Fundação Municipal de Esporte. É bem verdade que está afastado nesse período eleitoral, mas certamente o nosso esporte teve uma evolução muito grande. E defende também os mesmos princípios, os mesmos valores, defende a família, assim como também eu o faço. Então, muito feliz hoje por ter o Márcio Elísio do Partido Novo sendo meu vice. E aqui nós temos um folder que, inclusive, temos toda a nominata dos vereadores, 10 candidatos a vereadores do Partido Novo, 10 nomes candidatos do PP e 10 nomes para candidato a vereadores do PSDB. E peço a você que está nos assistindo, escolha um desses nomes para compor a Câmara de Vereadores, para elegermos a maior nominata de candidatos a vereadores da nossa coligação, para que nós possamos dar continuidade a esse trabalho que estamos realizando hoje no nosso município, um município querido da cidade de Timbó. Tuti, a gente sabe que nós temos em Timbó em disputa 3 candidatos majoritários, todos eles com uma certa liderança, e que é provável que todos vão fazer uma boa votação, e isso deve se refletir também na Câmara de Vereadores. Qual vai ser o seu relacionamento com a Câmara de Vereadores, caso seja eleito, sabendo que provavelmente ninguém vai eleger a maioria? É uma boa pergunta e também tenho uma resposta para isso. Primeiramente, também dizer aqui que os 2 candidatos que estão concorrendo ao mesmo cargo que o Tuti também está concorrendo, são meus amigos. Nós somos adversários políticos. Jamais seremos inimigos, se for da minha parte.
não somos inimigos. Nós estamos participando de um pleito eleitoral e dia 6 de outubro um será eleito, e espero que seja eu, o Tuti e o Márcio. E a vida vai seguir, vai continuar seguindo. Alguém vai administrar o município, que seja o Tuti, né? E os demais vamos continuar, e quem não vencer vai estar continuando sendo nossos amigos. Então, eu creio que é uma briga, em termos falando, né? Não generalizando briga, mas sim uma disputa bonita entre os 3 candidatos, uma eleição aberta para os 3, e que vençam melhor, com as melhores propostas, com os melhores desafios, que você, eleitor, possa definir o seu candidato pela índole, pela pessoa que é, pelo que já fez pelo município, pelo que está fazendo pelo município, porque nosso governo pode mostrar o que já fez, está fazendo e vai continuar fazendo. Não são falácias, são realizações, e isso também está no nosso plano de governo. Tuti, a gente sabe que o prefeito, ele sempre tem parcerias com o governo do Estado, com o governo federal, e são convênios, são projetos que são encaminhados. E eu queria que você fizesse uma avaliação do governo do Estado atual e também do governo federal, e como será o seu relacionamento com as demais esferas de governo, no caso, o governo do Estado, o governador Jorginho Melo, e o governo federal, hoje, sob a presidência do Lula. Eu acho que é importante que a comunidade saiba como vai ser a sua postura em relação a essas esferas. Então, é muito importante ressaltar que, independente de sigla partidária, o município vai depender do Estado e da União. Isso é fato, independente de quem estiver no governo. E essa liberdade e essa aproximação de qualquer governo, nós, os políticos, se nós formos eleitos prefeito de Timbó, nós precisamos ter. Porque nós sabemos onde bater em Florianópolis, nós sabemos onde bater nas portas em Brasília, porque lá que está os maiores recursos para o município de Timbó. E quero ter, sim, uma aproximação com os nossos governantes maior, como deputado estadual, governador, senador, governo federal, deputados federais também. Precisamos ter uma afinidade para buscar emendas parlamentares e também as portas abertas, tanto em Florianópolis com o nosso governador Jorginho Melo e também em Brasília com os ministérios que eu já estive visitando. Por isso eu digo, eu tenho e sei onde bater nas portas lá em Brasília, porque as portas sempre estiveram abertas para nós. E nós temos, sim, essa aproximação, Evandro, com todos os demais integrantes do governo estadual e federal, e queremos continuar assim, porque, independente de sigla partidária, nós precisamos fazer o melhor para o município da nossa cidade, que é Timbó. E nós vamos buscar trabalhar isso muito fortemente, inclusive na Câmara de Vereadores, com os vereadores que serão eleitos. Nós não sabemos quem serão, se haverá uma grande renovação ou alguns ficarão. Nós vamos ter um diálogo com todos os vereadores, porque se eles estiverem lá na Câmara de Vereadores, é porque o povo o escolheu para estarem lá, para ser o seu representante. E nós queremos ter essa aproximação com os vereadores, porque eu já estive lá por 3 mandatos e sei bem como é quando você não é recebido por um prefeito que está na sua gestão. O prefeito tem que, sim, receber a todos os vereadores e sempre haver um bom diálogo, uma boa conversa, Evandro. Tuti, falando inclusive nessa questão de governo do Estado, federal, você já colocou alguma coisa a respeito, mas assim, eu queria que você talvez até destacasse os deputados estaduais, deputados federais. Tem o senador Esperidião Amin, que eu sei que é do seu partido agora, e que com certeza é um aliado para encaminhar projetos a nível federal. Queria que você falasse da importância dos parlamentares das demais esferas de governo e até se pudesse nominar quem são eles, porque a gente sabe que os deputados hoje eles têm as emendas positivas que eles podem definir, e quem é aliado tem mais chance de ganhar, né? Sem sombra de dúvida. Mesmo que a gente não está hoje no partido que é do governador e também não está no partido que é do governo federal. Mas esse alinhamento, essa aproximação com os nossos representantes, nós vamos ter, sim.
mesmo porque, terminando essa eleição, já se pensa para a próxima eleição, para deputado estadual, para governador, para deputado federal, para senador e para até presidente da República. Então, vai haver sim essa aproximação, isso sempre tem acontecido. Nós temos vários deputados estaduais de outras siglas que nós sempre tem nos atendido, tanto em Florianópolis como em Brasília. E o senador Amin, que é um ícone da política catarinense, já foi nosso governador, deputado estadual, federal, senador, e sempre tem atendido muito bem, principalmente a nossa cidade de Timbó. E creio que também o governador Jorginho Melo, que é de uma outra sigla partidária, vai ter um olhar com mais carinho para Timbó, independente da política, porque a política passa, mas as pessoas têm que mostrar um bom trabalho, por isso nós vamos em busca, sim, desse diálogo com os nossos governantes. Aliás, o Jorginho Melo já esteve no mesmo partido que você no passado, né? Já militaram junto, né? Sim, o Jorginho Melo esteve no PSDB, a gente, em alguns eventos estaduais do PSDB, quando ele ainda era deputado estadual, a gente teve algumas reuniões juntos, né? Porque é muitos anos no PSDB, então a gente tem tido várias reuniões, principalmente em Florianópolis, onde também o Jorginho Melo, hoje nosso governador, foi filiado ao PSDB e foi deputado estadual pelo PSDB. Então a gente já tem essa conversa alinhada também lá atrás. Certo, Tuti. Bom, nós vamos falar um pouquinho agora das áreas de administração pública, né? Vamos começar aqui pela educação. Eu queria que você falasse quais são as propostas, a sua ideia em relação à educação, desde a primeira infância até o segundo grau superior, né? Cada um tem as suas propostas. É evidente que o município ele é mais concentrado, a atribuição dele é mais no ensino fundamental, mas é evidente que sempre tem aquela ajuda também no ensino médio e superior. Então, eu queria que você falasse disso, da educação, e se pudesse também, já estendendo, falando da cultura e do esporte, que é a área do seu vice, e, quem sabe, também o lazer, já emendando ali para essas áreas que mexem com a juventude, que é um dinamismo mais ligado ao jovem e também à pessoa de meia idade. Sobre a educação, quero ressaltar que nós temos a melhor nota do IDEB na nossa cidade, sempre recebendo prêmios nessa questão. Inclusive, fomos convidados já por duas vezes, que o nosso secretário, a sua equipe, mas foi o secretário, para ir visitar a Google, onde a gente também foi premiado. Isso é muito importante saber. E os mais antigos vão lembrar que na nossa educação básica, vamos começar lá da creche, existiam filas para as nossas crianças, quando abriu o ano letivo, para que as crianças pudessem estar indo por uma creche, existiam filas, os pais, irmãos, enfim, alguém da família ficava 2, 3 dias na fila esperando vaga na creche. Essas filas nós zeramos, não existe mais, foi para 4 horas, é o que a lei nos obriga a dar para os pais, 4 horas para as crianças na creche. Porém, quero ressaltar também a todos vocês que estão nos acompanhando. Nós temos hoje no nosso município 7 horas livre para crianças na creche. Porém, também temos 8 horas, 9 horas e até 10 horas de vagas nas creches. Hoje nós temos quase 100 crianças nas vagas de 10 horas para as mães que realmente precisam. As mães solos, pais solos, enfim, mas existem critérios, Evandro, que têm que ser seguidos, porque muitas das pessoas, muitas vezes, querem deixar o seu filho na creche para outras atividades, e isso muitas vezes não é justo, mas nós temos sim essa questão de creches, de vagas em creches até tempo integral. A partir de 2025, nós já reformulamos, já restauramos, já reformamos e aumentamos o espaço da creche Sonho da Criança, ali no antigo CSU, onde também terá horário integral. E por que a gente escolheu aquele local? Porque fica próximo às indústrias, bairro industrial, e também para que as pessoas do comércio possam utilizar aquela creche. Então, a gente tem investido muito nessa questão de educação. Lembrando que, após aquele episódio em Blumenau, daquela chacina com crianças, que a gente não pode admitir
isso, as nossas crianças têm que ser protegidas. O que o município fez? O município preparou agentes de segurança nas escolas municipais, creches, enfim, todos os educandários do município têm hoje 2 vigilantes nas escolas, nos jardins, nas creches, porque a gente se preocupa assim com as nossas crianças e se preocupa assim também com os pais, porque os pais vão trabalhar e vão entregar os seus filhos na mão do município, para que o município cuide delas. E a gente tem essa responsabilidade, sim, de cuidar das nossas crianças. Além disso, nós investimos em câmeras de segurança para dar uma segurança melhor também para os nossos munícipes e para as nossas crianças, porque em cada local está sendo instalado uma câmera. Lembrando que são 196 câmeras que serão instaladas em todo o município, sendo delas 130 já instalados, mais de 130. 40 delas são OCRs, que fazem a leitura da placa do veículo. Se entra um carro, sai da cidade ou circula dentro com má intenção, ele será identificado e a Polícia Militar, a Polícia Civil e até um setor dentro do planejamento do nosso município tem acesso a essas imagens e nós vamos atrás buscar esse infrator para dar mais segurança. E mais segurança também nas escolas foi a nossa primeira PPP no Brasil, no estado de Santa Catarina também, com a iluminação pública em LED. Isso é referência também para dar mais segurança e isso também ajuda as nossas crianças. Falando um pouquinho do esporte, se já o nosso esporte tem uma evolução tão grande como teve nesses últimos anos, imagina você, Evandro, e você, telespectador, como o nosso vice-prefeito na área do esporte, que é o nosso diretor de esporte, a atuação que nós vamos ter muito maior para o esporte, com os nossos atletas, os nossos professores. Nós vamos investir muito forte nessa área, tendo o nosso vice-prefeito Márcio, que é da área do esporte, é um professor formado nessa área também. Nós vamos fazer, sim, da nossa cidade, Evandro, uma das melhores cidades, cada vez mais melhor para se viver. Mesmo porque a gente já recebeu vários prêmios nacionais como a melhor cidade para se viver até 100 mil habitantes. Na cultura, que você também falou, e no turismo, também vamos incentivar cada vez mais. Eu vejo assim que o nosso município tem um potencial incrível, muito grande para ser explorado na área do turismo, na cultura. Incentivar os nossos clubes cassitiro, incentivar as nossas associações de moradores, para que elas cada vez mais possam trabalhar nessa área, porque a cultura é uma coisa que vai ficar para os nossos descendentes, nossos filhos, nossos netos, enfim, para que eles vejam que realmente a nossa cidade tem um diferencial e nós queremos investir muito na cultura e muito mais no turismo. Nós temos vários projetos bem encaminhados e vamos querer implantar isso a partir do ano de 2025. Lembrando que no nosso plano de governo, aqui tem, se você quiser acessar o QR Code, né, para ter todo o plano de governo, você terá acesso a isso. E nós, no nosso plano de governo, a gente fez aqui 11 ações, né, que são os pilares principais na nossa atuação que a gente vai atuar. E a gente vai intensificar em 3 pilares, desses 11 aqui em 3, que é a saúde, a educação e também a nossa segurança, que nós precisamos trabalhar muito essa questão de segurança e a infraestrutura que está ligada junto à segurança, que é o nosso planejamento. Vamos intensificar muito, Evandro, para trabalhar forte sobre isso. São 2 temas que a gente ainda vai questioná-lo depois, em relação à segurança e infraestrutura, mas antes eu tenho programado aqui a questão da saúde, Tuti. A gente sabe que a saúde é sempre uma área sensível, uma área que, quando acontece a necessidade da pessoa ter um tratamento, ela às vezes está fragilizada, a família à flor da pele, e às vezes críticas em relação a essa área, e isso não é aqui, é em qualquer lugar. Eu queria que você falasse um pouco da saúde. Ótimo. As propostas, o seu pensamento em relação à saúde da cidade. Evandro, para os amigos, também no nosso plano de governo consta isso, você pode acompanhar. Mas é muito importante ressaltar que a nossa cidade é uma das cidades da região com o melhor público da nossa saúde.
Nós temos uma saúde eficaz e eficiente. Claro que existem gargalos e a gente está trabalhando para melhorar isso. É o carro-chefe. Sempre vai haver uma dinâmica diferenciada para a área da saúde e nós vamos investir cada vez mais saúde, porque você que está me assistindo precisa da saúde e vai ter uma saúde cada vez mais de qualidade. E nós temos buscado isso, Evandro, junto ao governo do Estado, na última eleição, que ainda era o governador anterior, o Moisés, o nosso prefeito Jorge fez um acordo com ele e por isso está acontecendo essa construção, a maior construção na história de Timbó nessa área da saúde, que está sendo construído anexo ao Hospital Oasi, um prédio de 6 mil metros quadrados e um valor de 15 milhões, que foi um investimento do governo do Estado, é bem verdade, e está sendo contemplado o nosso município, que foi um acordo que o prefeito Jorge fez, senão isso não estaria acontecendo. E por que está acontecendo isso? Porque lá atrás a gente já via a necessidade de melhorar a saúde. Hoje, nós vamos tirar, assim que estiver pronto o novo prédio, nós vamos tirar todo o centro administrativo do Hospital Oasi. O Renal Vida também vai se acomodar no novo prédio, dando mais espaço para que a gente possa implementar e aumentar o nosso pronto-socorro, com mais atendimento, com mais médico, mais enfermeiro, dando mais dignidade para as pessoas que procuram o pronto-socorro e, além do mais, não precisar ficar tanto tempo na espera, mesmo porque vamos, e já conversei com o nosso secretário da Saúde, vamos ter um coordenador coordenando toda a ação dentro do pronto-socorro para dar mais agilidade aos processos das pessoas que procuram o hospital. Porque a pessoa, quando vai ao hospital, vai ao pronto-socorro, ela vai porque está precisando, não vai lá para tirar férias ou descansar. Então, ela está indo lá para trabalhar. Nós temos uma equipe fantástica dentro do Hospital Oasi, que trabalha diuturnamente, sempre com responsabilidade, sempre com muita ênfase. Quero aqui parabenizar a todos os profissionais da área na saúde, ali do pronto-socorro, ali do hospital, bem como todos os demais colaboradores, seja ele médico, enfermeira, todos, estou abrangendo todos da nossa policlínica e também dos nossos postos de saúde. Lembrando ainda, Evandro, que a gente no pronto-socorro ali existente, quando nós estivermos ampliando, isso já está mapeado, inclusive no nosso plano de governo também, a gente vai ter um pronto atendimento infantil para os pais, as mães, que quando o seu filho precisar ser atendido num pronto-socorro, não precise mais entrar na fila do pronto-socorro adulto, vai ter um pronto-socorro infantil, anexo ao pronto-socorro que vai ser para os adultos. Climatizado, bem informatizado para todas as mães e os pais poderem ser atendidos. Além disso, nós temos também na saúde, Evandro, a saúde do trabalhador, que todos os dias, das 17 horas às 21 horas, é atendido na policlínica, tem 2 médicos atendendo, toda a estrutura, toda a equipe. Eu precisei dessa semana, inclusive fui atendido na policlínica no horário noturno. E a gente tem intensificado, sim, cada vez mais na saúde, como há 14 dias foi inaugurado mais um posto de saúde ali no bairro Dona Clara. Então a gente tem investido bastante nessa área da saúde e queremos, como está no nosso plano de governo, vou aproveitar e mostrar mais uma vez aqui, está no nosso plano de governo, busque ler e você vai ver o quanto nós queremos melhorar a nossa saúde, porque eu dependo do SUS, a minha família depende do SUS e nós queremos que a nossa saúde tenha cada vez mais qualidade para as pessoas, porque é um direito seu, é um direito meu também, então por isso nós vamos sim intensificar os atendimentos na área da saúde, Evandro. Tuti, com relação ainda à saúde, uma das coisas que tem sido muito debatido no setor público é a questão da prevenção, né? Hoje a saúde preventiva, ela evita, inclusive, melhora a qualidade de vida do próprio cidadão e economiza recursos em si, né? Dá uma qualidade de vida e economiza recursos. Isso é uma preocupação também da sua gestão? Sem sombra de dúvida. Tanto é que a nossa gestão atual está criando e já inaugurou várias praças da saúde, justamente para dar essa oportunidade para as pessoas poderem praticar a saúde, praticar esporte para ter uma qualidade de vida e uma saúde melhor. E a gente vai intensificar isso, sim, para que as pessoas possam se prevenir cada vez mais
nessa área de buscar uma saúde cada vez melhor. Já temos inaugurados várias praças de saúde, ali no antigo CSU, na Quintino, nos fundos nós vamos estar implantando a maior praça de saúde, com várias áreas de lazer e de esporte naquela região, que lá o bairro Quintino também merece, e entre outros bairros que ainda faltam, nós vamos intensificar também essa questão das praças da saúde. Lembrando também, Evandro, que a gente intensifica muito as ações às pessoas da melhor idade. Estamos, sim, também incentivando danças. Vamos agora, no nosso governo 2025, Tuti Márcio, ampliar ali o CCI, que é lá no Jardim Botânico, onde os idosos têm um espaço para se divertir, com cancha de bote, uma nova cozinha, toda essa área pensando justamente para ampliar que as pessoas possam ter mais qualidade de vida, principalmente na melhor idade. Bom, candidato, a gente sabe que hoje, com as novas tecnologias, o perfil do trabalho, o perfil também de empresas, ele está mudando. E uma preocupação que existe para muita gente, principalmente jovens, ou mesmo pessoas de mais idade, que às vezes, com a mudança da tecnologia, acabam perdendo seu emprego, tem que se adaptar às novas realidades. Há uma preocupação da sua candidatura, da sua gestão, em relação ao trabalho, ao emprego, a novos empreendedores na nossa cidade? Quero aqui parabenizar a todos os nossos empresários que têm dado a oportunidade para que os jovens, os adultos, tenham seu emprego. E nós temos uma falta de mão de obra no nosso município, Evandro. E a gente tem andado nas nossas andanças, agora nesses pedidos de voto, nas empresas, nos comércios, todo mundo falando, ou a maioria falando, que tem vagas de emprego na nossa cidade. E aqui eu quero fazer uma ressalva e agradecer aquelas pessoas que saem do seu estado para vir para uma outra cultura, largando a sua cultura no seu estado, vindo para a nossa cultura, para trabalhar nas nossas empresas, no nosso comércio, essas pessoas que estão trazendo uma mão de obra com qualidade, estão querendo também fortalecer os seus laços aqui no nosso município, graças a essa questão de emprego, que nós temos a facilidade de empregos na nossa cidade. Precisamos, sim, dar mais qualidade, dando cursos através das empresas, né, aos seus funcionários, o que está acontecendo, e eu vejo esse um grande potencial para os nossos empreendedores no nosso município. A mão de obra qualificada, cada vez mais qualificada, com as pessoas que vêm dos seus outros estados para o nosso estado de Santa Catarina e, em especial, aqui na cidade de Timbó. Claro que sim, a informática ela é um bem necessário que vai aumentar gradativamente. Daqui a pouquinho você já tem tudo na palma da sua mão, que é no celular, né? Você vai registrar e vai fazer tudo através do celular. E a gente entende isso e sabe da necessidade que precisamos cada vez mais estar incentivando nessa área. Uma das reivindicações que a gente escuta, principalmente de empreendedores, é a questão da burocracia que existe, né? Talvez encurtar o tempo. Aí. Tem alguma proposta nesse sentido? Está falando de abrir empresa? Alguma coisa planejamento, certo. Alvarás, enfim, certo. Concessão de autorizações. Certo. Deixa eu falar, eu até já me manifestei quanto a isso. Nós enfrentamos uma pandemia, Evandro, e amigos que nos acompanham, e durante essa pandemia nós fomos impedidos de contratar e também abrir concurso público durante 2 anos pela Lei 173 do governo federal, que impedia de que o município contratasse novas pessoas para ingressarem nessa área ali no planejamento. Nós sim sabemos do gargalo, nós sim sabemos das dificuldades e hoje já, através de mutirão, nós já estamos equalizando, mas ainda há cada vez mais necessidade de ampliarmos isso, abrindo concurso público para que novos profissionais, novos engenheiros, novos arquitetos venham trabalhar no nosso planejamento para agilizarmos cada vez mais
É uma preocupação nossa e nós estamos trabalhando, sim, forte nisso, e também consta no nosso plano de governo essas questões de melhorias. Vamos trabalhar cada vez mais para dar agilidade, para que os nossos empreendedores do município de Timbó possam ter mais facilidade e mais agilidade em dar início às suas construções e nos seus alvarás, enfim, em toda essa situação. Há uma preocupação nossa, mas hoje já estamos fazendo mutirões, inclusive, novamente, para dar mais agilidade a esses processos. E temos, sim, uma meta e também um plano de estarmos agilizando isso a partir do próximo ano, com o próprio Partido Novo, que tem lá pessoas qualificadas, não vou citar o nome aqui, porque pode, de repente, a pessoa, os empresários não concordarem, mas nós temos dentro do Partido Novo, que é do meu vice, pessoas qualificadas que vão estar nos auxiliando. Vamos estar movimentando aí esse pessoal das empresários para que eles nos auxiliem de fazer essa agilidade estar mais frequentemente. Nós queremos melhorar isso, porque creio que é um dever nosso e um direito do nosso cidadão. Tuti, você falou um pouquinho antes sobre a segurança, principalmente nas escolas, mas a gente sabe que a segurança pública, na realidade, ela é uma responsabilidade mais do governo do Estado, principalmente através da Polícia Civil e da Polícia Militar. Mas o município, evidentemente, ele pode participar tanto na infraestrutura, né? Timbó já participou da construção, por exemplo, dos bombeiros, da delegacia e outros departamentos aí que a prefeitura participou e as entidades, e também agora teve essa questão das câmaras de segurança. E um dado muito interessante, Timbó, nos anos 90, tinha 1/3 da população que tem hoje, a menos, né? E tinha 1/3 a mais de policiais militares que tem hoje, ou seja, a curva se inverteu, temos mais população e menos policiais. Qual a solução para isso e o que o seu governo pensa em fazer para tentar mobilizar o Estado, o federal, para mudar esse quadro? Falastes bem, mobilizar o Estado. Falastes bem também, é um dever do Estado. A Polícia Militar é um dever do Estado de Santa Catarina. E nós já temos tido várias conversas, eu digo nós, o nosso governo, e nós vamos intensificar cada vez mais, conversar com o nosso governador, Jorginho Melo, para que ele entenda também essa questão, a Secretaria de Segurança Pública do nosso Estado. Vamos estar lá, o Jorge já esteve várias vezes conversando, sei que alguns vereadores também o fizeram, para que nós possamos ter mais segurança pública no nosso município, porque, como falastes, é um dever do Estado. Deixa eu te falar em números aqui, Evandro, rapidinho. O ideal para cada... o ideal são 600 pessoas para ter um guarda ou um policial militar. Esse é o ideal. Porém, o nosso município chega aqui quase a 2.000 pessoas para ter um guarda, ou melhor, um policial militar. A nossa polícia militar está defasada. Muitos já foram para a reserva e não estão mais atuando. Mas eu quero aqui também fazer uma ressalva ao nosso Major De Luca, com toda a sua equipe, pelo profissionalismo que ele vem exercendo, com o efetivo reduzido que ele tem em mãos. Estão fazendo um trabalho fantástico, protegendo os nossos cidadãos timboenses, protegendo as nossas famílias, dentro do possível, dentro do limite. Mas é necessário, Evandro, é necessário sim nós termos um efetivo maior de policiais militares, de policiais civis, porque a nossa cidade de Timbó precisa ter um efetivo cada vez melhor. Agora vai ter o veraneio, né? O veraneio novamente, onde vai ser disponibilizado policiais militares para as nossas praias. E creio que depois desse veraneio, alguns policiais militares serão distribuídos para os municípios e esperamos que o governador Jorginho Melo olhe com muito carinho para Timbó, porque Timbó também precisa. É uma cidade com uma qualidade de vida incrível, que nós temos um povo cidadão aqui que precisa ser protegido. E a nossa Polícia Militar está fazendo o possível, mas poderá fazer mais com mais efetivos na Polícia Militar, como na Polícia Civil.
Tuti, a gente sabe que o município, claro, também pode participar no sentido da infraestrutura. Você falou das câmeras, né? Tem a rede de vizinhos, enfim, tem algumas ações que o município colabora também, né? Bom, em si, nós também queríamos saber de você, você comentou há pouco sobre a questão da mão de obra que vem de fora, né? Mas a gente sabe que esses cidadãos que vêm de fora, trabalhadores, muitas vezes vêm para Timbó e sentem um pouco a diferença cultural, né? E alguns até talvez possam se sentir, não que sejam, mas possam sentir-se discriminados. Eu queria que você falasse se existe algum plano para que essas pessoas sejam, de alguma maneira, através de campanhas comunitárias ou até de eventos, possam se sentir mais incluídas na nossa cidade. Sim, eu vejo assim, Evandro, esses amigos, né, que eu chamo de amigos, eu tenho vários amigos e irmãos que vêm lá do Nordeste, vêm do Norte, do Nordeste. Inclusive, nós temos uma menina que trabalha com a gente na nossa campanha aí, que é a Regi, que é lá do Ceará. São pessoas incríveis, fantásticas, com conhecimento fantástico, estão nos atendendo. Assim são as pessoas lá do Pará, que a gente tem várias pessoas que estão morando no nosso município. Creio que todas essas pessoas que vêm de outros estados para o município de Timbó, elas são muito bem acolhidas, porque a gente tem sim uma coisa que se chama aqui calor humano. O nosso timboense, ele abraça, ele tem um carinho especial pelas pessoas que vêm de fora, e digo até mais, Evandro, nós da cor branca, né, italiano, alemão, vem aí uma mistificação de morenos para cá, vai dar uma família bonita, né? Moreno, loiro, uma mistura. Vocês são muito bem-vindos. Vocês são muito bem-vindos no nosso município e agradecemos a cada um de vocês que vem para trabalhar, que vem para crescer no nosso município, porque você tem toda a liberdade de atuar, de trabalhar no nosso município e se fortalecer e crescer aqui para ser um cidadão cada vez melhor, né? Ser um cidadão de bem, como todos aqui em Timbó são. Então, você é muito bem-vindo, sim, e obrigado por você ter vindo. Tuti, falando em infraestrutura, a gente sabe que a Prefeitura está concluindo a ponte, mais uma ponte sobre o Rio dos Cedros, aqui no bairro das Nações, já ligando ali o Cedrinho com praticamente o Tiroleses e o bairro Nações e Capitais, mas evidentemente a cidade vai crescendo, tem o pavimento Timbó, tem ruas ainda a serem pavimentadas, novos loteamentos. Eu queria que você falasse sobre a questão da infraestrutura. Quais as propostas que você tem nessa área, considerando pavimentação, transporte urbano, espaços públicos, áreas de lazer nos bairros, no geral. Qual é a sua ideia? Vamos lá. Em 2019 foi inaugurada a primeira ponte Dona Clara e Padre Martin Stein ali, né? Aquela região ali. A primeira ponte inaugurada. Há muitos anos se prometia essa ponte e nunca foi concretizado. Nosso governo, o prefeito Jorge, foi lá e fez a ponte. Agora estamos já finalizando a segunda ponte, que é essa do bairro das Nações com o Capitais, que também vai estar anexando junto ao nosso anel viário. E é muito importante ressaltar que ainda esse ano nós vamos estar inaugurando essa ponte. Vai faltar sim o acesso pavimentado, mas ela vai estar aberta já para as pessoas poderem circular naquele sentido. Então, o nosso governo está entregando 2 pontes e nós queremos dar continuidade. Sobre pavimentação, e também está no nosso plano de governo, né, a continuidade das boas ações. Sobre pavimentação, o nosso governo pavimentou até o momento, eram 140 ruas até ontem. Ontem foi inaugurada mais uma rua, a Rua Canoinhas, no bairro Pomeranos, que também recebeu a sua pavimentação asfáltica. Então, são 140 ruas pavimentadas nesse nosso mandato. Ainda serão entregues mais 19 ruas até o final do ano, totalizando 160 ruas pavimentadas em nosso mandato. E, além disso,
vão continuar faltando 158 ruas dentro do perímetro urbano para serem pavimentadas no nosso município. E quem tem essa condição de dar continuidade a esse programa Pavimenta Timbó, que é um projeto do nosso governo, Pavimenta Timbó, vamos continuar pavimentando. Nós estamos mostrando o que fizemos, o que estamos fazendo e o que vamos continuar fazendo. O Pavimenta Timbó não vai parar, vai continuar, chegar até você que ainda tem lama e poeira na sua casa e vai ter a sua rua pavimentada também. É só nos dar a oportunidade de continuarmos o nosso trabalho que estamos exercendo até hoje. Lembrando que a maior obra de infraestrutura da nossa cidade é a Rua Pomerode, 4,5 quilômetros que a gente pavimentou. Uma das mais antigas ruas da nossa cidade, com uma extensão com 4.5 quilômetros. E nós fomos lá, pavimentamos. Não somos um governo de promessa, mas sim de ações. E aqui a gente tem também no nosso plano de governo as ações que vamos dar continuidade na infraestrutura. No bairro industrial, que em 1973 foi fundado pelo ex-prefeito Alidor Pires. Parabéns ao prefeito Alidor, que teve essa visão lá atrás em fazer a área industrial, o bairro industrial. Lá nunca teve melhorias naquele bairro também. Porém, melhorias que eu digo, uma infraestrutura mais forte. Teve sim macadamização, patrulhamento, limpezas de vale, isso sim. Mas nós investimos lá 10 milhões de reais só em tubo, está enterrado, ninguém vê esse valor que foi enterrado lá, são 10 milhões, são 7,5 quilômetros de tubo, galerias de 2 metros de diâmetros, tubos de 2 metros de diâmetros, galeria de 2 metros quadrados, isso está lá enterrado, são 9 ruas que serão pavimentadas, sendo delas, semana que vem, 4 já receberão a pavimentação asfálticas ali naquele local, no bairro industrial. Faltando 5, que nós vamos dar continuidade também no nosso próximo governo de pavimentar aquelas ruas. A Rua Áustria, aqui no bairro das Nações, terá também a sua bacia, toda ela tubulada. Vamos começar agora com uma licitação. Nós já temos os recursos reservados de 3,5 milhões de reais para fazer a tubulação, a drenagem ali, aqui no bairro das Nações, ali na Rua Áustria e suas adjacências. A bacia da Rua Áustria que a gente fala. Esses recursos já estão garantidos e nós vamos investir também nessa questão. E cada vez mais a gente tem as ações voltadas à infraestrutura e vamos pavimentar ruas. O Calçada Legal, que também é um programa do nosso governo, vamos intensificar também a calçada para dar mais acessibilidade às pessoas que por ela transitam, às pessoas que são cadeirantes, que precisam de uma calçada para transitar, e até mesmo os pedestres que caminham. Nós vamos intensificar, sim, nesse programa Calçada Legal, que é também um projeto do nosso governo. Ciclovias, ciclofaixas, temos 45 quilômetros hoje de ciclovias e vamos, sim, estar aumentando essas ciclovias no nosso município, dando mais visibilidade e também acesso aos que praticam o ciclismo e andam de bicicleta na nossa cidade. Bom, também a questão de habitações populares, né, que faz parte ali, talvez alguma coisa nos bairros, na área de lazer, tem alguma previsão? Essa questão de moradia é um programa do governo federal, com a Caixa Econômica Federal. Como nós, em Timbó, já temos feito lá atrás no governo do outro prefeito, aquelas moradias ali embaixo, na Araponguinhas, né? E é um programa do governo federal e nós precisamos resgatar isso. O município investe em toda a infraestrutura para que isso aconteça, mas tem que haver esse programa do governo federal, juntamente à Caixa Econômica. E nós vamos buscar algo nesse sentido para também dar mais oportunidade para as pessoas que não têm a sua moradia, as pessoas que vêm de fora de outros estados também possam ter mais facilidade de buscar algo nesse sentido, Evandro. Tuti, nós vivemos há poucos meses atrás uma tragédia no Rio Grande do Sul, onde
a turbulência das águas atingiu e matou pessoas, muitos perderam as casas nos vales aí do Taquari e também na região de Porto Alegre. E nós sabemos que a nossa região ela é muito suscetível a cheias periódicas, né? Nós tivemos nas últimas 2 décadas aí 3 ou 4 enchentes de grandes proporções. Então a gente gostaria de saber de você, da sua candidatura, as propostas para a defesa civil, porque a gente sabe que a comunidade ela precisa estar preparada, e a própria defesa civil, para atender as pessoas numa eventualidade. Tomara que nunca aconteça, mas a gente sabe que a realidade não é essa, né? É uma preocupação não só nossa, mas creio de todo o estado de Santa Catarina, sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que já sofreu com isso, Evandro. É uma preocupação. No nosso plano de governo, nós temos colocado a questão de limpezas de vala e também de ribeirões, para intensificar, porque o nosso problema maior também é as enxurradas. Então, essas valas têm que estar desobstruídas para que quando der uma queda grande de água, para que não alaguem as nossas residências, porque é um volume muito forte de água, porque nós vivemos uma bacia aqui, e essa bacia tem essas questões de alagamentos justamente em enxurradas. Quanto à questão de alagamentos ou de enchentes, é uma questão que, infelizmente, a nossa realidade no município de Timbó é uma realidade totalmente diferente de qualquer outro município da nossa região. Nós temos 2 rios grandes que cortam o nosso município. E eu moro do lado do rio, ali na rua Indaial, Rua Lontras, é o 3º terreno antes de chegar no rio. Só que o meu terreno é um pouco mais alto. E as enchentes sempre vêm até no meu portão, não chegam a entrar no meu pátio. Porém, a maior enchente que deu em Timbó, quando os 2 rios se encontraram no centro de Timbó, não me lembro agora qual foi o ano, sequer chegou água na minha rua. Então, olha só, é muito complexo essa questão de enchentes. A maior enchente não chegou água na minha rua. Chegou na minha rua, não chegou na minha calçada, pelo menos. E as menores, que nunca aconteceu de ter se encontrado os rios no centro de Timbó, eu cheguei a ter água quase dentro do meu pátio. Mas enxurrada daí, né? Não, enchente, nas enchentes mesmo. Nas enchentes. Na última enchente que os 2 rios, Benedito e Rio de Sete, se encontraram no centro de Timbó. E não chegou água na minha casa. Então, é muito diferente nossa situação, nossa região com os outros municípios. Mas eu quero dizer aqui que nós temos dragas nos rios, retirando a areia, e muita areia, né? Nós temos aí 4 dragas hoje tirando a areia dos nossos rios, justamente para dar uma facilitada. Mas nós temos um problema muito sério, que eu me lembro lá em 2009, quando eu me elegi em 2008 a primeira vez vereador. Em 2009 eu fui convidado pelo professor da FURB, o seu Ari. Ele morava na 7, hoje ele mora em Blumenau. Né? Ari Redel. Ele era professor da FURB e veio o projeto JICA para Timbó, japoneses. E eu, como vereador, ele me convidou para participar, para acompanhar o projeto JICA, juntamente com o professor Ari, alguns da FURB, e o promotor Serratini também acompanhou algumas questões, que é um dos maiores interessados para aliviar e diminuir as cheias no nosso município. E nós vamos buscar o nosso promotor Serratini para uma conversa, para ele nos auxiliar, para ver o que a gente pode fazer para amenizar as cheias no nosso município. Nós temos uma laje de pedra, sentido Timbó-Indaial, onde vai ter que ser desobstruída e também fazer um canal extravasador em Indaial, porque hoje, lá onde o nosso rio Benedito chega no rio Itajaí-Açu, ele chega como um T. Teria que ser uma junção para que a água desviasse antes de dar confronto com o rio. Fazer uma junção. Fazer, na verdade, uma velocidade maior, né? Exatamente, porque o rio Itajaí, quando ele enche, ele represa a água para Timbó. E a nossa água aqui, que vem de todas as bacias da região dos municípios, represa ali no Itajaí-Açu e não deságua. E se tiver uma junção ali naquele rio, para que a água seja sugada com a velocidade do rio
Itajaí, que vem de Rio do Sul, de Ibirama. É interessante isso, porque eu trabalhei na parte elétrica e os engenheiros vão me entender, que trabalham nessa área, que entendem nessa área, que uma junção, quando ela está a favor da água, ela suga, ela aproveita e suga. Então, eu trabalhei muito nessa área e eu sei como funciona isso. Só que tem esse problema sério dessas lajes no nosso Timbó, ainda aí que tem que ser estouradas, dinamitadas e tal. Só que a gente está falando num valor aqui extremamente altíssimo, que o município não tem. Já envolveria o Estado também, né? Teria que ser o Estado, a União, para que a gente consiga. Nós estávamos falando, alguns anos atrás, em 500 milhões de reais para fazer essa drenagem, vindo lá de cima das barragens até Indaial, até Navegantes. Então, mas isso faz lá em 2018, 2019, a gente falava nesses valores. Então, imagina hoje quanto é que está, né? Tu tem uma preocupação também que existe já há muitos anos acompanhando a política de Timbó, a administração, é em relação à própria localização da Secretaria de Obras de Timbó, que ela é inundável, né, nas enchentes maiores. E lá está todo o equipamento da Prefeitura, que é utilizado para atendimento da população antes, durante e após as enchentes. Será que essa localização ela poderá ser algum dia alterada e para outro local que não seja inundável? Primeiramente, eu acho que foi um erro colocar a nossa Secretaria de Obras naquele local. E creio que sim, precisa ser revisto essa questão de nós termos a nossa Secretaria de Obras em um local que não pegue água, que não pegue as enchentes, né? Porque o primeiro a ser socorrido são algumas ruas baixas que nós temos, a Guatemala, a Rua Haiti e outras ruas. Mas logo chega também ali na nossa Secretaria de Obras e a gente tem que rever essa questão de nós termos um lugar melhor, porque o primeiro a ser socorrido é a nossa Secretaria de Obras, onde tem todos esses implementos, né? E a gente tem que rever isso também. Creio que a gente vai ter que estudar um meio de tentar agilizarmos e termos um melhor lugar para a nossa Secretaria de Obras. E isso poderá acontecer, sim, no nosso governo. Não vou descartar essa possibilidade, porque o setor de obras e também o nosso meio ambiente, nós temos que achar um local mais seguro para essa questão. A Defesa Civil, como você falou numa outra pergunta, também a gente vai disponibilizar mais recursos para a nossa Defesa Civil, ter alguns pontos já mapeados para que, quando as ruas começam a encher, naquele local ter algumas pessoas já direcionadas para nos atender nessa questão da Defesa Civil também, para auxiliar as pessoas que pegam água. Tuti, na questão do saneamento básico, nós sabemos que Timbó cresce, a questão do tratamento e distribuição da água é responsabilidade do SAMAI, uma responsabilidade municipal. Eventualmente pode faltar água em alguns pontos da cidade, mas a questão mais sensível e mais polêmica atualmente é a questão do tratamento de esgoto. Recentemente foi aprovado a nível nacional o marco do saneamento básico, que inclusive definiu, né, o ano de 2033 para que as cidades se adequassem ao tratamento de esgoto, principalmente. E nós sabemos que Timbó está em estudos para talvez até terceirizar esse serviço da água através de uma concessão pública e também, paralelamente, fazer o tratamento de esgotos. Eu queria que você falasse se você é a favor desse projeto de eventualmente terceirizar e o seu pensamento em relação a essa questão do saneamento básico. É uma preocupação não só nossa, mas creio de todo o Brasil, de todos os municípios do nosso Brasil. E sabemos da dificuldade que tem vários municípios, como o nosso também teve, justamente para trazer isso à tona. Nós estamos falando aí em 260 milhões de reais, Evandro, para fazer o saneamento básico
do nosso município. Já deve ter ultrapassado isso, mas era esse o valor que a gente estava falando. E nós temos a responsabilidade, sim, nós já contratamos a empresa para fazer um levantamento no nosso município e vai ser assinado ainda, provavelmente esse ano, pelo prefeito Jorge Krieger, de nós começarmos o início do nosso tratamento de esgoto sanitário no nosso município. E nos próximos 4 anos serão investidos 74 milhões de reais para o nosso saneamento básico em Timbó. O que me preocupa, Evandro, nós vamos fazer a nossa parte, sim. Nós já demos início, sim, e vai ter que ser entregue até 2033, como você mesmo falou. Porém, será que as demais cidades, os demais municípios vão conseguir fazer isso? Nós vamos estar fazendo em Timbó. Vamos evitar de lançar dejetos de esgoto nos nossos rios. Mas os municípios acima de nós, eles vão conseguir fazer isso? E será que os municípios do Norte e Nordeste vão conseguir fazer isso? Nós, sim, o nosso município de Timbó é responsável, como a cidade de Pomerode já está fazendo, Indaial já fez uma parte, Blumenau está fazendo. Então, nós temos essa responsabilidade de fazer e vamos, sim, trabalhar muito forte nessa situação. Temos também, mais uma vez eu vou ressaltar aqui, o Partido Novo, que também tem essa preocupação junto com o nosso governo, Tuti e Márcio, e vão estar nos auxiliando nessa questão. Vamos trabalhar muito forte. Lembrando ainda, Evandro, que a gente nunca ficou parado, nosso governo nunca ficou parado em não fazer algo nesse sentido. Nós criamos as fossas sépticas e os filtros nas casas justamente para evitar que os dejetos do esgoto caia diretamente para o rio, porém também existe a preocupação de ser limpa as fossas e os filtros pelo menos uma vez por ano, o que infelizmente não acontece. Se isso acontecesse, nós já teríamos avançado muito nessa questão, embora que avançamos com os filtros e fossas sépticas. Mas sim, Evandro, há uma preocupação de fazer essa concessão, uma PPP, como foi feito uma PPP, uma concessão com a iluminação pública, e deu muito certo essa questão da iluminação pública no nosso município, e assim também será com o tratamento de esgoto no nosso município. Tuti, com relação à terceira idade, a gente sabe que a população está envelhecendo, as pessoas têm menos filhos, e com o tempo as estatísticas mostram de que nós teremos uma população mais idosa em relação aos jovens. E a gente sabe que os jovens têm que também trabalhar, vão ter que cuidar das suas vidas, e as pessoas de terceira idade às vezes ficam lá abandonadas, sem um atendimento, sem ter um acompanhamento, porque uma contratação de uma cuidadora ou coisas do gênero, ela acaba sendo caro para quem tem que pagar. Qual a sua ideia em relação à terceira idade, se há alguma proposta, lógico, mas eu acredito que você, que está no governo, já sente essas reivindicações em relação à necessidade de um atendimento diferenciado para a terceira idade. Então, eu já estou com 63 anos, daqui a pouquinho eu vou precisar, de uma casa de acolhimento, uma creche para idosos. A gente sim vai pensar seriamente nisso. O nosso ancianato aqui em Timbó, ele está fazendo um bom trabalho, porém é muito caro para as pessoas que não têm uma renda, não têm um salário para poder investir nessa questão. Nós precisamos sim ver a possibilidade de amparar os nossos idosos, porque como eu falei, eu já estou com 63, já eu vou precisar também ser amparado, E a gente não quer dar essa carga para os nossos filhos, porque eles também têm a sua vida, e a gente entende muito bem como é que os filhos ter que cuidar dos seus idosos, dos seus pais, seus avós, seus irmãos. E eu vou falar aqui, eu não estou falando por alguém ter me falado, eu estou falando de uma experiência que eu tenho. Eu vivo isso. Eu tenho uma irmã, nós somos em 4. Sou eu, Tuti, e eu tenho 3 irmãs. Uma delas, a Dolores, ela tem 70 anos e ela é totalmente especial. E a minha irmã mais velha, que tem 73 anos, cuida dela, com o nosso auxílio, mas está lá diariamente cuidando dela. E eu sei o que é na pele ter uma pessoa deficiente ou ter uma pessoa idosa em casa. Então eu posso falar com propriedade e isso me preocupa.
A minha irmã nunca usou a APAE, por exemplo. Sempre foi cuidada em casa pela minha mãe, pelas minhas irmãs. Hoje ela está sendo cuidada pela minha irmã Algarita. E eu sei da dificuldade que é você tentar internar uma pessoa dessa num ancianato ou numa casa de recuperação. Primeiro, o valor é exorbitante e quem ganha 1, 2 ou 3 salários não tem condições de pagar uma estadia de uma pessoa em um ancianato. E assim também são outras milhares de famílias. E o nosso povo está envelhecendo, Evandro, e vai ter que ter um amparo, e nós vamos ter um olhar muito cuidadoso, muito carinhoso para essa questão da terceira idade. Nós estamos investindo no nosso município essa questão de ajudá-los com educação física, ginástica, e isso nós temos feito com bastante propriedade, inclusive o Márcio, que é o meu vice-prefeito, candidato a vice-prefeito, ele tem intensificado juntamente com a Fundação de Esporte essa questão de auxiliar os nossos idosos para eles não ficarem parados sem uma educação física. E a gente vai intensificar isso e vamos ver o melhor caminho, Evandro, para dar mais qualidade de vida aos nossos idosos, porque os filhos precisam trabalhar e os idosos nós temos que respeitar eles, dando mais dignidade, dando mais qualidade de vida. Tudo em relação, quer tomar uma aguinha? Tá, para dar um... Tá, então tá bom. Vamos falar agora um pouquinho, abordar sobre a questão da mulher, causa animal e outras minorias, talvez que é um dever do Estado, ou pelo menos é uma reivindicação de grupos sociais em relação a essas áreas. E principalmente a causa animal agora, ela tem sido muito debatida também, né? E a questão da mulher. Qual o seu pensamento em relação a isso? Tem alguma proposta para essas duas áreas? Uma das preocupações nossas sempre foi com as mulheres. Tanto é que a gente tem intensificado a questão da saúde da mulher. E quero aqui fazer um parênteses para vocês, meninas da Rede Feminina Combate ao Câncer, que estão fazendo um trabalho lindo, fantástico. Hoje com uma sede própria, né, merecida. E creio que vocês vão continuar trabalhando isso. A minha esposa também faz parte da Rede Feminina. Eu agradeço às meninas, né, eu chamo elas de meninas da Rede Feminina, pelo trabalho excelente que vem fazendo. Todas as presidentes anteriores que passaram por essa entidade têm feito um trabalho digno e diferenciado. Nós sim temos tido muita preocupação, ainda quando vereadores, muitas senhoras, muitas vezes as senhoras trazendo as filhas, procurando lá na Câmara de Vereadores um auxílio. E as presidentes da Rede Feminina de Combate ao Câncer têm amparado essas mulheres. Nos procuravam na Câmara de Vereadores e também como vice-prefeito, nós temos procurado muitos. E a gente tem encaminhado isso para a Rede Feminina ao Combate ao Câncer, que tem dado resultado. Mulheres que vêm chorando quando apresenta um nódulo no seu seio, que vão ter que passar por uma cirurgia, um câncer, muitas vezes até perdem o seu seio. Isso tem nos preocupado, porque é muito lamentável a mulher ter que sofrer. Ela já trabalha muito mais do que nós homens, né? E ainda tem que passar por isso. Eu me conscientizo e fico muito triste com essa situação. Nosso governo tem intensificado, porque eu sei da fila de espera, quando precisava fazer uma mamografia, tinha que ir para os outros municípios. A minha esposa eu levei algumas vezes para Pomerode fazer mamografia, e isso a gente terminou aqui em Timbó. A gente tem um mamógrafo no Hospital Oase, onde as nossas mulheres podem fazer a sua mamografia no próprio hospital, para dar mais facilidade de atendimento. E hoje nós não temos fila nessa questão. Nós temos intensificado e vamos sim trabalhar muito forte para dar continuidade a essa questão de mamografia para as mulheres. E dar um atendimento especial para elas, porque vocês merecem. Vocês são... Nós não estaríamos aqui se não tivesse as mulheres, né? E também a mãe das minhas filhas, né, que é uma mulher, e as minhas filhas são mulheres, minhas irmãs, enfim, precisam de um atendimento, de um acolhimento cada vez melhor. E nós, o que pudermos fazer para auxiliar as mulheres, dar mais dignidade à mulher, vamos intensificar as nossas ações quanto às mulheres, com parceria aí com a Rede Feminina, com as outras ONGs que possam surgir e também possam nos auxiliar quanto a essa questão.
Nossa saúde no nosso município tem pensado muito nessa questão de dar um amparo mais legal para as mulheres, e também agora com angioplastia e essas situações todas, quando precisa fazer um tratamento do coração, tanto para o homem como para a mulher, mas em especial para a mulher, Evandro. E com relação à causa animal, tem alguma... Quanto à causa animal, eu sou adepto, né, dos animaizinhos, eu amo, eu chorei muito quando a nossa cachorrinha que a gente tinha, a Laila, faleceu. 14 anos ela estava com a gente tinha um carinho, era como um filho dentro de casa. Eu vejo o teu cachorro aqui, que tu tens um carinho e ela tem um carinho com todos que chegam, especialmente contigo. Eu tenho uma cachorra, a Mel, quem acompanha nas minhas redes sociais vai ver que é uma arteira, que é uma menina que foi adotada pela minha filha Jennifer. Eu não queria, porque eu sofri muito, a minha esposa sofreu, as minhas meninas sofreram muito quando a nossa cachorrinha, a Laila, faleceu. Era uma poodle, faleceu, e a gente sofreu. Então eu disse, não quero mais cachorro, porque a gente se apega tanto a esse animalzinho que depois sofre. Mas de insistência da minha filha, a Jennifer trouxe uma cachorra adotada, que não é uma cachorra de raça, é uma cachorra que a gente está amando, e a gente quer dar assim mais qualidade também para os nossos animais. Inclusive, no nosso plano de governo está a questão de chipagem do animal, para que as pessoas possam, ou melhor, o animal possa ser identificado para que família ou de que família ele pertence quando ele se perder na nossa cidade. Vamos sim dar uma atenção especial para os nossos animais. Isso é um compromisso nosso, meu e do Márcio. Tuti, nós estamos numa campanha eleitoral, você com certeza está representando a administração municipal, o prefeito Jorge, e a gente queria que você fizesse uma avaliação da campanha, também a sua expectativa para essa eleição, né? Se você está confiante, o que você acha que vai acontecer lá no dia 6 de outubro, na eleição, e também a participação do próprio prefeito Jorge na sua campanha. Como é que está? Então eu queria que você fizesse uma avaliação, a participação do Jorge e a sua expectativa. Então, a expectativa é confiança muito alta, confiança altíssima. A participação do prefeito Jorge na nossa campanha é fundamental. A aprovação do nosso governo, do governo Jorge, é 80%. O segundo mandato, até eu vejo melhor do que o primeiro. Então, há uma aprovação, e ele está junto nessa campanha, vestiu a camisa, está pedindo voto para o Tuti Márcio, está caminhando conosco todos os dias, nas horas de folga que ele não tem atendimento, e à noite nos acompanhando nas reuniões domiciliares com os nossos candidatos a vereadores. Então, a nossa campanha está muito direcionada para uma possível vitória. Sabemos que os nossos adversários também têm essa possibilidade. É uma eleição aberta, a gente sabe disso, né? Não é o Jorge, o prefeito, que está indo à reeleição, mas ele está nos confiando. E se o prefeito Jorge está apostando na gente, no Tuti e no Márcio, é porque ele tem confiança. E isso é muito válido, porque ele sabe da minha índole, sabe da índole do Márcio, e ele quer que nós ganhamos as eleições também, por isso ele está trabalhando muito forte quanto isso, e nós vamos continuar, sim, trabalhando cada vez mais forte. E temos, sim, a perspectiva de ganharmos essas eleições, como os demais também têm, mas nós temos muita fé e muita esperança que nós vamos sair com êxito nessas eleições, Evandro. Tuti, a gente falou de diversos assuntos da administração pública que, sem dúvida nenhuma, a administração municipal ela é muito ampla, né? Ela abrange vários setores. Quem sabe algum setor a gente não debateu, não perguntou. Então eu deixo um espaço para você, se tiver algum tema que queira destacar, que está no seu programa de governo e que talvez nós não tenhamos abordado aqui, algum projeto de maior envergadura que você pretende realizar na sua administração. Enfim, a palavra livre aí para você falar de algum tema que nós não tenhamos abordado.
Bom, está no nosso plano de governo, e eu vou aqui citar os 11 pilares que a gente tem se norteado para a gestão 2025-2028, com Tucci e Márcio no governo, que são menos burocracia, mais agilidade, olhando para o futuro, sempre valorizando o nosso passado, mais infraestrutura para todos os bairros, mais sustentabilidade, uma cidade pensada para pedestres, ciclistas e motoristas. A educação é a base de tudo, mais oportunidades, mais atendimentos e agilidade na saúde, isso é uma das prioridades. Mais incentivos a quem vive no campo, esporte como agente de transformação social, a Pérola do Vale como referência em turismo. Esses são os 11 pilares que a gente está se norteando. E eu quero dizer mais para você, a gente está falando com prioridade ou propriedade nessas 11 ações, que são execuíveis, são possíveis de realizar, porque o papel aceita tudo, e a gente poderia encher de programas, de ações, mas a gente sabe que a gente não vai conseguir realizar. Essas, sim, são possíveis realizar, porque a gente já está realizando algumas delas e a gente só vai dar continuidade. Por isso, onde há falhas, nós vamos melhorar, sem sombra de dúvida. Por isso, eu digo mais uma vez, Evandro, que são os 3 pilares desses 11 que a gente vai intensificar. Principal, saúde. O segundo é a infraestrutura no planejamento e a nossa educação. Eu falo porque os países do primeiro mundo que foram destruídos pela guerra se levantaram, se ergueram e são o primeiro mundo por causa da educação. E nós queremos incentivar cada vez mais a nossa educação, cantar o hino nacional nas escolas, ter o dia do pai, da mãe, Natal, Páscoa, voltar a ter essas ações, porque a gente aprendeu isso e vamos dar incentivo para que isso continue acontecendo na nossa escola, porque os nossos filhos são educados em casa pelos pais. É a responsabilidade dos pais ensinar os seus filhos o que é certo e errado. Mas a educação vai educar o seu filho para ele ser alguém na vida. Estudar, ler, aprender a fazer contas, dividir, enfim. Ser alguém, ter um canudo na mão, ser um profissional na sua vida secular para o futuro. Então, nós vamos incentivar, sim, porque a base de tudo é a família, e a família precisa de uma educação de qualidade. E nós vamos intensificar isso, Evandro. Muito bem, o candidato Tucci, então, praticamente colocou todas as questões por nós questionadas, e estamos chegando, então, ao final dessa entrevista. Eu queria deixar, Tucci, a palavra livre para você dirigir uma mensagem especial para os eleitores, para os leitores do Jornal do Médio Vale, para os internautas do JMV-TV e também para a comunidade em geral. E se quiser pedir o voto, a palavra está livre. Muito bem. O nosso governo é um governo que deu certo. E se ele deu certo, por que não dar a oportunidade para o Tucci e Márcio continuar nessa pegada do governo certo? Nós temos a responsabilidade, temos a experiência. Aliás, eu vou até ressaltar aqui, dos 3 candidatos, eu sou o único que tem experiência no Executivo e vou dar continuidade ao nosso trabalho que eu venho exercendo durante esses 4 anos ao lado do prefeito Jorge. Sem precisar estar na prefeitura, eu estive todos os dias na prefeitura. Só não estive lá no gabinete ou atendendo as pessoas em Timbó quando estava em Florianópolis buscando recurso, ou em Brasília buscando recursos com os deputados federais, com os senadores e até nos ministérios da nossa capital. Tive no Ministério da Saúde, tive no Ministério da Infraestrutura, tive no Ministério do Esporte com o Márcio, tive no Ministério da Infraestrutura, eu acho que eu já falei, mas enfim, todos os ministérios a gente visitou, do turismo, para trazer mais recursos para o nosso município. Eu sei onde bater nas portas, tanto em Brasília como em Florianópolis, porque aprendi e estou capacitado, estou preparado para ser o prefeito dessa cidade. E para isso eu peço o teu apoio, meu querido, minha querida. Vote no Tucci e no Márcio, número 11, no Partido Progressista. Sou um homem
que defendo valores, repito aqui, eu defendo valores, eu defendo família, eu defendo os princípios básicos, livre expressão, independente de sexo, cor e religião, nós respeitamos a todos e vamos dar liberdade a todos. A pessoa tem que ser feliz e ela precisa ser feliz, do jeito dela, embora que muitas coisas não concordamos, porém, não é do meu interesse ou do interesse do Márcio tentar tirar a liberdade de ninguém, porque não é justo. As pessoas têm que ter liberdade e nós vamos trabalhar muito forte para que todos tenham a sua liberdade e vivam felizes, sejam felizes dentro das suas vontades próprias. O que nós vamos intensificar realmente no nosso governo é dar essa liberdade, mas sempre preservando os bens da família, que é a base de tudo. E eu encerro dizendo, pedindo voto para você. Vote Tuti Márcio, vote na nossa nominata de vereadores, que são 30 nomes escolhidos a dedo para que você tenha o melhor vereador da sua cidade, e vote Tuti Márcio para prefeito, votando no 11. Deus sobre todas as coisas, a família é a base de tudo. Muito obrigado a todos vocês e um grande abraço, e no dia 6 de outubro, vote 11, vote Tuti, vote Márcio. Muito bem, esse foi o candidato do PP à Prefeitura de Timbó, Guilherme Voigt Júnior, o popular Tuti, que veio, então, fazer a sua sabatina no Jornal do Médio Vale, concluindo, então, essa nossa série que realizamos desde o dia de ontem, quando entrevistamos os demais candidatos, Flávio Germano Bussi, do PL, Douglas Emanuel Marchetti, do União Brasil, e hoje o Guilherme Voigt, o Tuti, do PP. Estas entrevistas estarão disponíveis, já estão as duas primeiras no YouTube e também no site do Jornal do Médio Vale, no endereço www.jornaldomediovale.com.br, e também estarão sendo reproduzidas partes dela na edição impressa do Jornal do Médio Vale da próxima sexta-feira, e também estará disponível de forma escrita no site do JMV. Muito obrigado, Guilherme, pela sua presença. Um abraço a todos e até breve com novas informações.